paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o presbítero Sideval e a palavra de hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus queridos e amados, nós temos aqui um texto bastante conhecido, um episódio bastante debatido, o paralítico de Betesda. Mas hoje eu quero falar de algo que me chama muito a atenção aqui nessa passagem bíblica, nessa história, nesse episódio. O que chama a atenção, Sideval, é a esperança desse homem, a fé que esse homem tinha no Senhor Jesus Cristo. A fé que esse homem tinha em Deus, a esperança que esse homem tinha em Deus. A esperança de um dia ser curado. Meus amados, quando a gente vê o texto aqui, quando a gente lê o texto, a gente entende que esse homem estava paralítico há 38 anos. A Bíblia está dizendo isso. E um dia Jesus resolve ir a Jerusalém para participar de uma festa. E ao entrar em Jerusalém pela porta das ovelhas, na entrada de Jerusalém tinha um local que chamava Porta das Ovelhas. E Jesus passou por ali. E quando Jesus passou, que olhou para o lado direito daquela localidade, Jesus viu aquela multidão de pessoas ao redor de um tanque. A Bíblia diz que existia 5 alpendres e todos os alpendres estavam lotados de pessoas. Mas pessoas com uma característica em comum: todos estavam enfermos. Todas as pessoas que estavam ali tinham algum tipo de enfermidade. Uns eram cegos, outros eram coxos, outros eram paralíticos, outros eram surdos, mudos, leprosos. Todo tipo de doente estava ali. E quando Jesus chega àquele lugar, a direção de Jesus, o foco de Jesus era Jerusalém. Era festa em Jerusalém. E eu já quero te dizer uma coisa nesta noite. O foco de Jesus pode ser qualquer outro lugar. Mas se há um necessitado, se há um aflito clamando por Jesus, Jesus para e ouve a oração e ouve o clamor daquele aflito. Não importa qual o destino de Jesus, ele sempre vai parar e vai ouvir a voz de um aflito e necessitado. E quando Jesus olha para o lado direito e vê aquela situação, um tanque, ao redor daquele tanque, centenas ou até milhares de pessoas, todos doentes, Jesus para, vai até aquele local, percebe que ali, no meio daquela multidão, tem um homem que se encontra deitado, e só aquele homem não consegue correr até o tanque quando a água é agitada. Porque aquelas pessoas se encontravam ali naqueles alpendres, ao redor daquele tanque, porque diz a Bíblia que de tempo em tempo, não sabemos em quantos minutos ou em quantas horas, um anjo descia do céu, agitava aquela água do tanque, e o primeiro que ali chegasse, tocasse nas águas ou mergulhasse nas águas, sarava de qualquer enfermidade.
Então vocês imaginem aí, amados, a fila, a grande fila que existia, ou melhor, nem existia fila. Era um querendo derrubar o outro para chegar primeiro ao tanque para que fosse sarado de qualquer enfermidade. E Jesus começou a contemplar aquela cena, as pessoas correndo desesperadamente, os enfermos correndo desesperadamente para chegar primeiro ao tanque para ser curado. E depois de algum tempo, o anjo descia novamente, mais uma vez, aqueles que não foram curados saíam desesperados para tocar nas águas para ser curado. E Jesus começou a observar toda aquela cena. E de repente Jesus percebe que um homem está lá deitado, não consegue se mover do seu lugar. E Jesus, vendo todos correndo para o tanque, viu aquele homem ali isolado, ninguém olhava para ele, todo mundo desprezava ele, ninguém se preocupava com ele, ninguém estendia a mão para ele. Jesus se aproxima daquele homem e começa a estabelecer um diálogo, começa a conversar com aquele homem. E eu já tenho uma palavra para a sua vida neste momento. A palavra é o seguinte: quando você pensa que está só, quando você pensa que está isolado, quando você pensa que ninguém se importa com você, ei, Jesus se importa com você. É nesse momento que Jesus se aproxima de você e vai ouvir a tua voz, ouvir o teu clamor, ouvir a tua súplica. É nesse momento que Jesus vai entrar com providência na sua vida. E Jesus se aproxima daquele homem, começa a conversar com aquele homem. E Jesus diz assim: queres ficar são? E aquele homem diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada pelo anjo, me leve até o tanque, Senhor. Como é que eu vou ser curado? Como é que eu vou alcançar a minha cura? Aquele homem achava, aquele homem não sabia que ele estava diante da solução do seu problema. Muitas vezes, irmãos, a gente está diante da solução e a gente não consegue enxergar. E aquele homem estava focado no tanque, estava focado no anjo que descia ao tanque. Ele achava que a cura dele vinha através daquele tanque, através da agitação daquelas águas. E Jesus continuou conversando com ele. E Jesus disse: tu queres ficar são? E ele colocou esse empecilho. Jesus disse: se queres realmente ficar são, levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, o que eu admiro nesse homem? Que apesar desse homem estar há 38 anos caminhando para aquele lugar, para que recebesse a sua cura, ele não perdeu a esperança. Irmãos, 38 anos é suficiente para alguém perder a fé. 38 anos é suficiente para alguém perder a esperança, para alguém não acreditar mais que a vitória vem, para alguém não acreditar mais que a cura vem, para alguém não acreditar mais que o milagre vai acontecer. Aquele homem tinha tudo para desistir, tinha tudo para dizer: não quero mais ser curado, eu vou morrer mesmo. Já se passaram 38 anos caminhando para aquele tanque, nunca consegui ser curado, ninguém consegue me levar até aquele tanque. Aquele homem não perdeu a esperança. É isso que eu admiro naquele homem. Ele não perdeu a esperança. E cada dia que se passava, a esperança dele aumentava. Quem sabe as pessoas que passavam pela casa dele para levar aquele homem até aquele local, que provavelmente ele não tinha familiares. Aí alguém passava, alguém sempre tem misericórdia, passava na casa daquele homem, dizia: fulano de tal, vai hoje para o tanque? Ele: vou sim, estou pronto, vou para o tanque. E ele ia com todo entusiasmo, com toda certeza, com toda convicção, com toda a esperança que um dia ele seria curado. A palavra para você nessa noite é: nunca perca a esperança, nunca desista, nunca se desespere, nunca ache que não vai acontecer, porque se passaram os meses, se passaram os dias, se passaram os anos e nada aconteceu. Tudo tem um tempo determinado por Deus. O milagre de Deus tem dia marcado e hora certa para chegar. Lembram do cego Bartimeu, que estava ali desprezado, pedindo esmola, abandonado? De repente Jesus passou e ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos repreendiam: cala a boca, cego, não está vendo que Jesus não vai ligar para você, não vai olhar para você, você está perturbando o trabalho. E quanto mais repreendia aquele cego, mais lhe gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E de tanto ele clamar, de tanto ele acreditar, de tanto ele insistir, Jesus olha para ele e diz: filho, o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: veja. E aquele homem ficou curado da sua cegueira. E este homem aqui, dessa história, desse episódio, ele levantou-se, tomou a sua cama sobre os ombros e saiu andando para Jerusalém com a cama nas costas, para comemorar a vitória, para comemorar a sua cura. E assim vai ser na sua vida. Você vai tomar a sua cama, vai andar e vai comemorar a vitória que Deus vai trazer para a tua vida. Não importa em que área seja, mas há esperança para você. Que Deus te abençoe, que Jesus continue com as tuas mãos estendidas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu problema, e tu serás feliz. Deus te abençoe.